Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast. E eu tô aqui com uma convidada mais que especial. Gente, eu confesso pra vocês, eu conheci ela hoje, né? Nós já conversamos nas redes sociais, eu já acompanho ela há muito tempo. E eu sempre gosto de trazer pessoas aqui que, além de tecnicamente serem muito boas, que ter bons resultados, que sejam empreendedoras, né? Que sejam pessoas que gostam de compartilhar conteúdo. E ela é super estourada no Instagram, eu acompanho ela há bastante tempo. Tem a mesma vibe que eu, treino, fitness, né? Aquela coisa toda, acorda cedo para treinar. Então, tô aqui com a Bruna, ela vai se apresentar um pouquinho para vocês, a doutora Bruna, que é especialista em lentes de contato, faz muitos sorrisos maravilhosos, até porque a nossa curva mais bonita do corpo é a curva do sorriso, né? Já dizia alguns profissionais. Então, Bruna, vou deixar que tu te apresente para o pessoal aí, qual é a tua formação, quem tu é, e primeiro de tudo, quem tu é como Bruna, não como doutora Bruna, porque é muito comum a gente perguntar assim, ó, quem tu é? A pessoa já vai direto pro profissional, né? Então, te apresenta o pessoal dizendo quem tu é, de tua formação, família. Eu vi que tu tem uns cachorrinhos, chihuahua fofinho. Sim. Bom, primeiro, Thales, quero te agradecer pelo convite, né, e te parabenizar pela tua iniciativa. E de convidar colegas, né? Porque hoje em dia isso, infelizmente, é muito raro, né? Mas é muito importante essa comunicação entre os colegas, porque quanto mais a gente multiplica, mais a gente se multiplica, né? Mais a gente transborda. E nessa vida eu acredito que a gente veio para isso, para multiplicar uns com os outros e para somar e transbordar. Então, parabéns pela tua iniciativa, é um prazer estar aqui hoje. Por isso que eu fiz todo esse remanejo para poder estar aqui, porque eu valorizo muito isso e valorizo pessoas que valorizam as outras pessoas. Quem é a Bruna? Quem? Né? Quando tu fala, né, não fala profissional, isso é uma coisa bem interessante, porque quando me perguntam ou quando eu tenho que me apresentar a algum lugar, eu sempre faço questão de dizer Bruna, eu pessoa, né? Porque eu acredito que pra gente poder ser um profissional, pra gente poder ser mãe, pra gente poder ser mulher, pra gente poder ser qualquer coisa, a gente tem que saber quem a gente realmente é. Porque senão a gente não consegue se entregar pra qualquer outra coisa, né? Então, quem é a Bruna? Eu, Bruna, hoje sou uma potência, eu sempre falo, né? Inclusive eu uso nas minhas redes sociais e daqui a pouco vem um projeto novo aí. Mas eu hoje sou uma potência, por quê? Porque durante a minha vida eu passei por muitas coisas e eu descobri em mim uma coisa que todos nós temos, que é uma potência. Que a gente usando a nossa potência, a gente chega onde a gente quer. E eu uso a minha potência para o meu trabalho, eu uso a minha potência para a minha vida e eu uso ela no máximo que eu sempre consigo. E eu acredito que a gente está sempre trabalhando para poder aumentar essa potência, né? Então, eu hoje, a Bruna, é uma potência, né? Que é uma pessoa livre. Eu sou uma pessoa livre para ser quem eu quiser ser. Isso é muito importante, né? E que é o que a gente estava conversando ali antes, que nem tu tá fazendo medicina agora, né, te permitindo, que nem eu falei, tô com novos projetos. E isso é a gente ser livre, pra gente ser quem a gente quiser. Então, essa é a Bruna, né? A principal coisa que eu digo, assim, as amarras que nós temos muitas vezes bloqueiam parte criativa, parte profissional, parte afetiva, né? E na maior parte das vezes, muitas pessoas elas querem ser para as outras pessoas, né? Então assim, eu quero ser o dentista, mas que dentista quer ser? Eu quero ser dentista para as outras pessoas. Aquela pessoa que todo mundo olha e diz, esta pessoa é perfeita, né? Se enquadrar, pegar um molde e se enfiar nele para ter sucesso, né? Mas é ter sucesso, né? Tu viver a tua vida trancado, tu até pode ter sucesso financeiro, mas ter dinheiro não significa ser sucesso, né? Então, daqui a pouco tu tem muita grana, tem visibilidade, mas é frustrado porque tu não consegue ser quem tu é. Parabéns pela... E eu vi que tu é uma pessoa, assim, super pra frente, assim, sempre super solta.
E isso que tu falou antes a gente vivia numa era, vamos dizer assim, que as pessoas queriam muito ter. E hoje, com esse avanço das redes sociais, as pessoas querem muito parecer. Parecer, porque a rede social, ela possibilita que as pessoas pareçam, independente de terem, né? Então, Bruna, pra mim, pra minha vida, eu prezo sempre eu ser o que eu quiser ser. Eu ser livre para ser quem eu quiser ser. Só que eu só consegui isso e atingir essa liberdade quando eu parei e me ouvi. Isso é importante. E para o meu trabalho e para a minha vida, eu só consigo comunicar, escutar o outro se eu sei me ouvir, né? Se eu sei o que eu quero, se eu tenho essa liberdade de poder me escutar. Então, isso é importante. Muitas vezes a gente está lá na correria, está atendendo um paciente e eu preciso escutar o meu paciente, eu preciso escutar o meu filho, eu preciso escutar o meu companheiro, mas eu não consigo fazer isso se eu não sei me escutar. Sim, com certeza. Né? Então, essa é a Bruna hoje. Não tem como tratar as outras pessoas sem tu estar de bem contigo mesmo. Não. É basicamente impossível. Até tu entender, né, a angústia, porque as pessoas pensam que odontologia, né, ou outras especialidades médicas odontológicas, elas são unicamente para executar um serviço, uma técnica, mas muitas vezes tu envolve, muitas vezes não, sempre tu envolve muitas coisas em volta, né? O paciente, as angústias, as expectativas, e para tu conseguir julgar isso, para tu conseguir entender ele, se tu não tiver de bem contigo mesmo, se tu não consegue te entender, quem dirá os outros, né? Exato. A tua área, assim como a minha, a gente é muito mais do que um fazedor, vamos dizer assim, de sorrisos ou de faces. A gente, quando tá tocando naquelas pessoas, a gente tá tocando em uma coisa muito mais complexa, porque quando as pessoas nos procuram, elas estão nos procurando porque elas querem resgatar algo nelas, né? Quando a gente vai fazer um procedimento, a gente quer melhorar algo que está nos incomodando e que muitas vezes está nos impossibilitando de muitas coisas. Exato. É a autoestima que não tá legal, é a autoconfiança. Então, quando tu pega um paciente teu, tu vai lá e opera, tu faz uma ortognática, tu permite esse paciente... Quanta coisa o paciente deixa de fazer porque ele tem vergonha de ser do jeito que ele é, né? Ele não se sente confiante. Mesma coisa o sorriso. Que uma pessoa que sorri mais... é mais positiva, é mais autoconfiante, tem melhores resultados. Então, o dentista, ele não trabalha só com dente. Quem acha que dentista trabalha com dente e o dentista que acha que faz só dente ou que faz só face, tá completamente errado, né? Então, é muito mais do que isso. Mas pra gente conseguir entender isso, a gente tem que se entender. Quando que eu mudei minha vida, né? Quando eu percebi... quando eu fiquei mais autoconfiante. E aí, tu consegue perceber o teu paciente. Né? A estética, quando se fala em estética, se vê futilidade. Exato. Né? Eu vejo muito isso nas minhas pacientes, vejo muito isso nos familiares, principalmente, né? Os maridos são muito contra, assim, né? Principalmente as mulheres, que quem mais faz estética no Brasil ainda são mulheres, embora muitos homens façam. Mas eu vejo muitos maridos contra, né? Família contra, porque acha fútil. Tu vai gastar tanto nisso. Só que a estética, ela não é somente estética, ela é funcionalidade. Porque é a maneira como a pessoa se vê. Então a pessoa, que nem tu falou, às vezes a pessoa, uma entrevista de emprego, às vezes um relacionamento, às vezes a maneira como ela se enxerga vai impactar na vida dela. E se impacta na vida dela, é funcional. Claro. Não é só estética. Inclusive... a descrição pela OMS do que é saúde é o bem-estar físico, social e mental. Então, para tu ter saúde, tu tem que ter um bem-estar entre essas três coisas. Então, se tu não tem o bem-estar social, tu não tem saúde. E se tu não te sente bem, tu não consegue te relacionar bem, tu não tem saúde. Eu acho que a palavra estética, ela deveria ser revista. Porque, né? Esse bem-estar. Algo. Exato. Alguma coisa desse estilo. A gente ainda
pode pensar em fazer um movimento para mudar isso daí. Uma hashtag. Exatamente. Vamos pensar numa hashtag, pessoal. Vamos fazer uma campanha nas redes, né? Mas eu acho... Então, tu que está assistindo, que gosta de estética, não é futilidade, né? Isso, quando tu conversa com profissionais que têm grande atuação, que nem a doutora Bruna, que nem outros colegas que eu conheço da bucomaxilo, cirurgiões plásticos, que eu convivo bastante, todos falam a mesma coisa, né? Não é só a estética, tem muita coisa por trás. A estética é tipo a cereja do bolo, né? E mesmo quando é só estética, é preciso ter coragem para ser fútil. Não tem problema tu ser fútil em certos aspectos da tua vida. E aí entra a questão, tu ser livre para ser quem tu quiser ser. Tu faz as tuas coisas, tu tem a tua vida, tu tem... Se eu quiser ser fútil nisso aqui, eu vou ser. E tá tudo bem. Porque a gente precisa ter coragem para ser fútil também. Exato. Quando eu comecei, quero me cuidar, quero isso, quero... Não pensa tu que não teve um monte de coisa. Eu falei, não vou usar a palavra aqui, né? Porque eu pensei, agora veio o apitinho, entendeu? Eu vou fazer porque... E a beleza, ela é um dom. A beleza abre portas, a beleza abre caminhos. Entram duas pessoas numa sala. Uma bonita, que se cuida, e uma não. Quem é que vai chamar a atenção? Quem que as pessoas vão olhar? Quem que as pessoas vão querer seguir? Quem que as pessoas... A bonita, a que se cuida, a que passa... Então, isso é um fato e esse fato não pode ser ignorado. Ele precisa ser falado e é isso e ponto. Tem um livro que eu li, eu não lembro eu não lembro agora o nome da autora, mas o nome do livro é Capital Erótico. Eu li exatamente por isso, porque ele falava da parte mais... como que a estética, a autoimagem, na verdade, né, a autoestima, impactava nas relações, né? Então ela mostra vários casos onde a sensualidade, a beleza, né, o cuidado impacta positivamente em relação a... E a gente não está falando aqui, pessoal, de seduzir a pessoa, né? Ou assim, de fazer, eu vou numa entrevista de emprego, vou toda sexy para seduzir o entrevistador. Não é isso. Não. É a tua beleza que tu transparece, a tua autoconfiança que tu transparece, que afeta aquela pessoa. Ela olha para ti e fala assim, nossa, essa pessoa é confiante, né? E ainda bonita. Então não é algo somente, não é uma coisa sexual, é uma coisa de impacto de posicionamento mesmo, né? E esse livro é bem legal para quem quer Capital Erótico. Bota no Google que vocês vão ver o nome, eu não me lembro o nome da autora, mas ela fala basicamente isso e ela comprova com pesquisa. Não é da boca para fora. Ela não fala o que ela acha. Ela comprova com pesquisas feitas tanto com pessoas de vários lugares do mundo, né? E o Brasil é estética pura. Sim. É um dos países que mais faz procedimentos estéticos, né? Mas vale a leitura. A gente foi, né, divagou aqui. E em relação aos cachorros, sim, a Bruna é uma apaixonada por animais. Tenho 4 cachorros e 2 gatos. Antes era só do cachorro, amava cachorro. Aí meu filho, eu tenho um filho de 22 anos, e ele resolveu ter uma gata. E eu falei, não, que eu odeio gato, que não sei o que, mas ele queria porque queria. Daí tá, vou te dar a gata. Me apaixonei pela gata. Só que o meu sonho era que a gata amassasse pãozinho em mim. E ela só amassava nele. Daí eu falei, não, eu quero um gato para amassar pãozinho em mim. Aí peguei outro gatinho. Então são 4 cachorros, 2 gatos, mas tem um que é o Chihuahua, que faz sucesso, todo mundo ama ele. Às vezes os pacientes vão consultar comigo e eles sentam na minha frente, assim, primeira consulta. Eu vim aqui por causa do Dior. Eu penso, tá, obrigada. O Dior pagando a ração dele. Mas então é isso, eu vivo a minha vida ali pros meus cachorros, os gatos, meu filho. E treino? E o treino. Conta um pouquinho do treino aí. Amo, assim, essa rotina da minha vida, porque eu sou uma pessoa que tô sempre no 220, né? Se eu não treino, se eu não trabalho, eu não durmo. Então eu preciso, né, ter toda essa... O que eu amo de paixão, que eu faço desde os meus 6 anos de idade, é jogar tênis. Então eu jogo tênis todos os dias. Antes eu não jogava todos os dias, né? Por quê? Porque eu não tinha como otimizar meu tempo. Eu tinha que trabalhar de manhã e de tarde, né? E também porque era muito caro jogar tênis todos os dias. Hoje, conquistei essa questão financeira. Eu consigo jogar tênis todos os dias
e consigo também de manhã fazer isso, né? Então o tênis é minha paixão. A musculação não é a coisa que eu mais amo da vida. Não pensem vocês que eu amo fazer musculação. Mas eu faço, por quê? Porque isso faz parte de uma metodologia que eu desenvolvi para eu atingir as metas que eu quero na minha vida. Então eu tenho uma disciplina para seguir essa metodologia para traçar. E a estética vem como uma consequência. Não é a melhor coisa da vida? Como bônus, como benefício ter toda essa estética? Lógico que é. Vocês estão vendo? Ela tem um filho de 22 anos, né, gente? Mas é que eu comi a cereja antes do bolo. E olha... um pouco cedo. E ela não parece, né? É um treino, né? Exatamente como tu... É que o treino, ele é algo que... Atleta, a pessoa que tem disciplina no treino, ela consegue transportar isso pra vida, né? Profissional, isso é... Tanto que tu vê vários atletas que são excelentes empresários, porque sabem focar, sabem o que é tu trabalhar a longo prazo. Porque não pensem só que ela conseguiu esse corpão assim, treinando de um dia pro outro, né? Não, muito. Mas, e uma coisa que eu não tenho vergonha de dizer... Muito treino, muito treino, dieta, eu sou uma pessoa muito regrada, se for olhar, eu como todo dia a mesma coisa, final de semana me permito, porque também não sou uma escrava da beleza, mas fiz procedimentos estéticos sim. Por quê? Porque eu não sou hipócrita de ir lá dizer, faça procedimentos estéticos e ir lá mentir, não, nunca fiz. Faço porque os procedimentos estéticos, eles são aliados. Eles teriam adiantado se eu não fosse uma pessoa focada, disciplinada e fizesse exercício físico e dieta todos os dias? Não, não teriam adiantado. Sim. Então, sim, faço sempre que for necessário. Então, é uma somatória de coisas. É a disciplina, é o foco, são os procedimentos estéticos e tudo isso gera um resultado que para mim é satisfatório. Ah, com certeza. É uma união de fatores, né? Exato. As pessoas acham que vai ser do dia pra noite. Exatamente. É uma construção. Então vocês estão vendo, né, gente? Empresária, né? Dentista, basicamente atleta, joga tênis, porque jogar tênis cansa, né? E faço boxe. Tênis, boxe e musculação. Não te mete com ela, né? Não o jab e o direto é forte. Olha aí, ó. Tem que ter, e boxe aeróbico máximo. Eu fiz uma época, quando eu era mais novo, assim, e nossa... Não, queima muito. Queima muito. Já pode desafiar o popó, né? Tá na moda. Né? Que o Anderson Nunes lá foi... Sim. E eu brinco, eu sou audaciosa. Eu cheguei e falei... no lugar dele eu tinha feito mais, né? Eu digo, eu sou o meu chihuahua em formato de pessoa, porque o chihuahua é o cachorro mais violento que tem. É verdade. É tipo um pincher também, assim, né? Não, ele é mais violento que o pitbull. Só que ele não machuca tanto porque ele é pequeno. É bom, é menos mal, né? O estrago é pequeno. Então a sorte é que eu também sou pequena. Bom, gente, então vocês conheceram a Bruna fora sem o DR na frente, né? Exato. E vamos falar um pouquinho da formação acadêmica. Como é que é a tua formação? Como é que foi? Como é que foi a tua escolha da odontologia? Tu sempre quis? Qual foi a tua trajetória dentro da odonto, assim? Então, eu sempre quis ser dentista, tá? Quando eu era pequena, eu ia no dentista e eu até ficava frustrada, coisa de criança, porque eu ia no dentista e eu não tinha nada pra fazer. Vamos só aplicar um flúor. Eu pensava, mas eu queria fazer alguma coisa, porque eu adorava ir no dentista. Sempre quis. Daí tinha aquele brinquedo da estrela, da massinha de modelar, que era o dentista, né? E eu tinha e tal. Quando eu fui fazer faculdade, fazer o vestibular, eu fiquei com medo de não passar e eu troquei para psicologia. Aí eu fiz 1 ano e meio de psicologia, só que eu ficava vendo lá na UBRA o pessoal todo da odonto. Eu pensava, não, mas era odonto que eu queria. Aí cheguei um dia para minha mãe e falei, mãe, eu não queria fazer psicologia. Ela falou, mas eu nunca entendi por que tu... Daí eu falei, fala com o pai. Aí ela disse, não, vou falar com o teu pai. Daí ela falou, né, falei com o teu pai. E o pai falou, minha filha, tu tem que fazer o que tu vai te sentir feliz fazendo. Daí ele falou, só que tu vai terminar esse semestre agora. Não vai ficar sem fazer nada até o final do semestre, né? Daí eu terminei, fiz 1 ano e meio de psicologia e fiz odonto. Passei no vestibular. E aí fiz odonto, é o que eu realmente queria. Fiz na UBRA, em Cachoeira. Finalizei a faculdade,
Vim para Porto Alegre fazer pós-graduação, porque quando eu finalizei lá, meu pai me olhou e falou assim: agora tu vai para Porto Alegre porque tu não vai ficar aqui tapando buraco de cárie. Tu vai te especializar, vai pro mundo agora. Aí vim para cá, fiz especialização, depois da especialização comecei a fazer atualizações, aí imersões, né, e tal. E curiosamente, eu não era da parte estética. Na faculdade, um professor meu me dizia assim: tu tem que fazer estética, porque tu é muito boa na estética. Eu falava: não, porque meu pai é médico cirurgião. E eu pensava: eu quero ser que nem meu pai. É buco. Mas eu não queria buco, eu queria fazer implante. E eu fiz especialização em implante. Só que nas terças-feiras eu ia na especialização e eu acompanhava o pessoal da prótese e da reabilitação. Porque eu pedi se eu podia, e eu ficava fazendo reabilitação estética e funcional lá com eles. E aí eu comecei a gostar daquilo ali. Daí eu fazia implante, e para fazer implante tu tem que fazer todo o planejamento reverso, começar pela prótese, pela reabilitação. E aí eu fui gostando daquilo, aí fui para a parte da estética. E quando eu terminei meu pós em implante, meu pai, o sonho dele era que eu fosse buco, né? Porque ele me olhou: agora vamos para buco, né, minha filha? E eu: não. E aí veio a parte estética. Que a buco é muito mais, como é que eu vou dizer assim, cirurgicamente próxima da medicina, né? É mais próximo que tu tem ali dentro da odontologia da medicina, é a bucomaxila. E aí tu chegou a fazer, aí tu começou a estética a trabalhar direto. Estética, daí eu fiz as atualizações, fiz vários cursos, tudo daí pra parte estética. E aí se focou em lente? Lente, porque eu sou daquela teoria assim, ó, eu vou pegar isso aqui e eu vou ser a melhor nisso aqui. E o resto tudo... eu fiquei só na parte estética. É que daí tu tem como é que eu vou dizer, né? É que nem quando nós dividimos por competência, né? Então tu pega assim, o que tu tem de melhor e foca naquilo. Porque não vale a pena tu ficar dividindo a tua atenção em coisas que tu não é tão bom. Se tu pode dar o teu máximo. Hoje tá muito na moda falar em alta performance, né? Aí tu joga na alta performance naquilo que tu é. E aí tu pega a parte feminina também, né? Do estético. Por exemplo, se eu vou fazer a sobrancelha, a mulher deixa eu olho, não, essa pontinha aqui tá pra cima. Isso aqui, não, esse fio do cabelo tá... E o dente é a mesma coisa. Quando o laboratório manda o enceramento, ontem mesmo, né? A Cris mandou o enceramento. Na hora eu bati o olho e falei: Cris, o 12 tá 1 milímetro mais pra baixo que o 22. E ela: sério, doutor? Eu: sim. Daí ela olhou: é mesmo? Eu falei: Cris, meu olho não se engana. E ela: é verdade. Então, não adianta, é aquilo ali. Deve ser virginiana. Não sou. Pior é que não sou. Detalhista, mas dentista, né? Eu vejo assim, às vezes tu identifica o dentista pelo que ele faz no dia a dia, né? Tu dá alguma coisa pra ele fazer, ele vai lá e começa a fazer delicadamente, com muita atenção manual, tu já sabe, é dentista, deve ser dentista, deve ter aquele cuidado com a estética, com detalhe, né? Porque é tudo bem pequenininho, tudo detalhezinho, ainda mais lente, né? Que qualquer milímetro, qualquer diferença vai dar vai dar um erro, né? E o teu Instagram, tu começou quando? Onde é que tu entrou para as redes sociais? Porque eu vi que tu é super despojada ali, né? E tu consegue fazer uma coisa que eu até vou dar os parabéns para ti aqui, e que é muito difícil, é a naturalidade de lidar com a câmera, com stories, né? Porque a maior parte das pessoas faz stories muito fixos, né? Por exemplo, foto, antes e depois. E às vezes eu também faço muito isso. E os teus stories são muito movimento. É tu falando, mostrando, se movimentando. Isso é muito bom, assim. Quando que tu começou isso? Assim, fez algum curso? Foi muito assim, o que tu achava que era? Como é que tu começou? Eu sempre fui muito intuitiva. No sentido de, eu acho que tem que ser desse jeito. E eu sou teimosa. Então eu comecei, foi em 2014 que eu comecei a trabalhar mais ou menos, e em 2016 eu comecei mesmo assim. E eu sempre prezei pela verdade e pela transparência.
Então, assim, sou o que sou e quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou. Eu acho que a gente nunca vai agradar todo mundo, né? E que tem espaço para todo mundo. Então, tem as pessoas que vão se identificar mais comigo, tem as pessoas que vão se identificar mais contigo e tá tudo certo, né? Então, eu sempre coloquei ali no meu Instagram a minha verdade. Eu abro a câmera e de verdade eu olho para ali e a sensação que eu tenho é que eu tô falando com as pessoas que estão ali. E eu sou a Bruna, tanto que hoje tu me conheceu e provavelmente tu tá tendo a mesma impressão que a impressão que tu tem ali. E no início eu fui muito criticada por pessoas próximas e tudo mais. Ai, que absurdo tu usar a tua rede social, tu sendo uma dentista, colocar coisas da tua vida pessoal ou falar desse jeito, porque tu tem que falar mais séria. Eu falei, mas eu não sou séria. Quer dizer, sou uma pessoa séria, mas eu sou uma pessoa despojada, eu sou uma pessoa que brinca, eu sou uma pessoa... E eu não vou passar ali uma coisa que eu não seja, né? E aí tu posta quando tu vai pra praia. Sim, mas a Bruna dentista vai pra praia. A Bruna dentista, ela não só trabalha, né? E comecei. E aí depois de um tempo, aí todo mundo, né? Ai, agora a marca pessoal. Não porque eu falei, obviamente, né? Não tenho essa pretensão. Mas porque daí foi uma tendência. Mas eu sempre fui da minha... intuição, vou fazer isso porque eu acredito que seja assim. E quando me diziam, eu dizia, não, eu acredito que seja assim. Claro que muitas vezes eu acredito em algumas coisas e se as pessoas me falam, eu escuto, sempre vejo se tem uma coerência, né? Também não sou burra. Mas... E foi, até hoje e eu vou ali, eu posto e eu boto a minha verdade, eu boto o meu coração, eu boto o que eu acredito e até hoje deu certo e tá dando certo. Tem o branding, né, que eles chamam, acho que é uma criação de fatores, né? E eu tava conversando com um amigo também antes. Quando tu vai escolher um profissional, a técnica é uma das etapas, tá? Mas tu escolhe muito pelo caráter, principalmente hoje em dia, né? Então, quando tu vai escolher um profissional, tu vai olhar a família, como que a pessoa lida com a família, os cachorros, né? É um vínculo muito forte, por exemplo, a pessoa gosta de cachorros, cuida de animais, tu começa a conhecer não só o lado técnico, e por isso que faz tanto sucesso, é por isso que dá tanto resultado, porque daí quando tu é verdadeiro, realmente é aquilo ali, e tu transparece quem tu é por trás da doutora, as pessoas fecham contigo sempre, né? Elas vão olhar e falar assim, olha, ela gosta de cachorro, ela tem família, a maneira como ela vê a família dela, o carinho que ela tem pelos cachorros, o carinho que ela tem pelo filho, pelo marido, cara. E aí elas vão olhar assim, essa pessoa é essa pessoa que eu quero para fazer isso para mim. Exatamente. Não quero uma pessoa fria que eu nem sei... Né? Porque pessoas se relacionam com pessoas. Exato. Pessoas não se relacionam com marcas. E a outra coisa que eu acredito muito, tu não tem como ser um excelente profissional, de um caráter na tua profissão e ser um mau caráter na tua vida. Olha, Vini, tu tá de prova, né? Eu tava gravando antes, falei exatamente, o Vini tava de prova, a gente falou exatamente isso. Exatamente isso. Então, não tem como, e é isso aí. Então, a partir do momento que as pessoas elas passam a te conhecer na tua vida, elas já têm também uma noção de como tu vai ser profissionalmente com elas. Porque as coisas elas não se separam, as coisas são misturadas. Se tu tem coragem de ser um baita de um sacana com a tua mulher, por que tu não vai sacanear um paciente teu? Por que tu não vai sacanear? Então, tudo tá interligado. Isso é verdade, não tem como separar. Exato. Então, o caráter é uma coisa que é única. Tu tem ele em toda a tua vida, independente da área, né? Exatamente. Mas eu acredito muito nisso. Porque eu também julgo isso, né? Quando eu vou num profissional, eu gosto de acompanhar, por exemplo, pega um Instagram que eu vou olhar um profissional, se o cara posta só profissional, assim, tal, eu já não me interessa tanto. Porque técnica, coisas muito de resultados, assim,
não é difícil de tu aprender, não é difícil de tu achar num paper, num livro. Agora, caráter, a forma como a pessoa fala, a forma como a pessoa lida com os pacientes, a forma como a pessoa lida com a família, isso tu não consegue aprender em livro. Isso tu não aprende lendo, tu aprende vendo, convivendo, né? E replicando, né? A técnica, se tu pegar um macaco e ensinar para ele, colocar ele a fazer repetidas vezes, ele vai fazer. Agora, o trato com a pessoa, a escuta da pessoa, como escutar a pessoa, isso aí é exatamente o que tu tá falando. É por isso que eu acho que a rede social, do formato que ela tem hoje, ela faz tanto sucesso. Por isso que ela dá tanto resultado, porque é algo que tu não tinha antes, né? Tu tinha antes ali a indicação, ó, esse cara é bom. Aí tu ia lá, conversava com ele, tu via ele atrás da mesa, bem posudo, conversava, e era isso. Tu não tinha intimidade, tu não via dentro da casa, né? O que tu vê hoje em dia. Com certeza. Então, e muitas pessoas devem ter te perguntado isso. Todo mundo pergunta isso. Ah, faço um Instagram profissional e um pessoal separado. Eu falo, cara, tu pode ter um profissional, mas mais para tu gerir teu negócio, teu business, né? Fazer. Mas o que tu vai captar mesmo, o que tu vai ter contato, o que tu vai conectar com as pessoas é o pessoal. Eu já falo, faz tudo num só. Eu faço tudo num só. Muitas pessoas me perguntam, eu faço tudo num só. Eu também. Não tem? Até porque eu não tenho tempo. Eu já ia dizer, até porque tu vai ter um trabalho desgraçado e outra tu não vai ter o resultado. Então tu otimiza tempo e ainda melhora resultado. Que é o que a gente quer, né? Tempo e resultado. Exato. E tu perde muito tempo, assim, tu fica muito tempo gerando as tuas redes, assim. Assim, eu assumo meus defeitos. Eu poderia trabalhar melhor, tipo assim, postagem em feed, eu não faço todos os dias, né? Teoricamente, a gente tem que fazer todos os dias. Pessoal, hoje eu vou postar, e não é aquela coisa, vou fazer uma programação da semana, porque eu sou assim, é o que tem hoje. Hoje não sei o que eu vou botar hoje, já boto hoje. Eu não sou aquela engessada, tudo é do dia. Como eu acordei hoje? O que eu escolhi hoje que eu quero que o dia seja que... E aí eu faço a postagem, só que daí eu tô ali na cadeira, né? De manhã é a correria, tipo, a físio da 9 às 10, daí das 10 às 11 já um treino, das 11 às 12 o outro, daí pra casa, almoçar, tomar banho, trabalhar a tarde inteira, e às vezes passa. Então, o Stories eu não deixo de fazer, logicamente. Live agora eu tô tentando fazer mais todos os dias pra ficar mais perto, mas o feed ainda... Então, o tempo nas redes sociais é Stories e isso aí. Mas é que é muito difícil, né? Eu me programo, eu sigo a cartilha do desenvolvimento pessoal, tá, gente? Lista, né? Botar ali as tarefas do dia, né? Treino, aquela coisa. Porque se eu não fizer isso, que nem tu falou, tu começa na correria e tu acaba esquecendo. Daí eu boto lá, post Instagram, post TikTok, post YouTube. E então eu vou tentando me forçar a fazer no mínimo um post de feed por dia. Mas é difícil. Criar, porque não é assim, né? As pessoas pensam assim, posta. Tá, mas cara, primeiro tem que criar um conteúdo. Né? Você tem que ir lá e pensar, bom, o que eu vou falar hoje? Vou falar sobre, toxina botulínica falsa. Viralizou. Daí você tem que dar uma lida, né? Ver, aí tu vai gravar, vai editar e vai postar. Isso tudo não é assim, né? E aí, cadeira, tempo de cadeira, pós-operatório de paciente, responder. É uma coisa, não sei se tu... Eu sou péssimo no WhatsApp, cara. Eu sou péssimo no WhatsApp. Direto eu não respondo as pessoas, eu recebo o WhatsApp, aí eu leio e falo, depois eu vou responder. E nunca mais. Né? Não. Quem é meu amigo sabe, sou tua amiga, porém te respondo um mês depois. Porque meu WhatsApp tem 340 e poucas mensagens não lidas. Eu fico até vergonha. Eu olho assim, o cara manda mensagem há 2 semanas. Aí às vezes eu vou procurar um negócio assim, daí eu olhei, daí eu quero falar com a pessoa, daí eu, essa pessoa já me mandou uma mensagem, daí eu com a maior cara de pau, oi, tudo bom? Agora que eu vi a tua mensagem. Eu ia te perguntar se tu responde como se nada tivesse acontecido. Responde normal assim, né? Nem parece que você deixou a pessoa 2 semanas no vácuo. Tem gente que se ofende. Eu não me ofendo, porque eu sou assim. Eu também. Então se a pessoa me deixa no vácuo, eu sei, cara, eu vou lá e chamo ela.
E quando é muito importante, eu falo assim, ó, cara, se eu não te responder, me chama de novo. Porque às vezes eu tô na correria, fica lá pra baixo. Eu já falo para as pessoas, me chama sempre a partir da 1h30 da tarde. Que é entre 1h30 e 2, que é o horário que eu tô chegando na clínica, que daí eu consigo. De manhã não me chama. E eu também boto tudo num cronograma, tudo com despertador. Tipo, às 10 para as 10 toca um despertador, outro. Só que o post do Instagram, eu botei o que é mais ali final do dia, só que aí eu tô em atendimento. E eu já não, eu faço na hora. Eu também. Eu vou postar tal coisa, daí eu já penso na hora. Qual o assunto? Já vou lá, pá, é na hora. Eu também tento fazer na hora, mas é sofrido. Sabe que do WhatsApp, eu vi uma técnica muito legal. Até vi no podcast. O cara pega, por exemplo, assim, tu tem lá 30 mensagens, arquiva todas. Mas não pode ter nenhuma no arquivo daí, né? Só mensagem, só pra isso. Daí tu arquiva todas elas, bota o teu celular no modo avião, para e responde todas elas do arquivo. E aí depois que tu responder, tu tira do modo avião. E aí tu responde todo mundo junto. Thales, tu tá me sacaneando 340 e poucas mensagens. Só que daí não dá pra deixar tanto, né? Agora umas já, 30 por agora dia. já se foi, não dá mais. Mas assim, isso foi eu nunca usei essa tática, mas até porque o que acontece? Tu começa a responder, e aí tu respondeu, a pessoa começa a te responder, e aí tu entra naquela conversa, tu tem mais um monte pra responder. Então, essa eu ainda vou tentar essa tática, deixar porque daí tu responde, ninguém vai estar te respondendo na hora, depois tu só desarquiva e envia todas as mensagens. É uma tática boa. Mas eu sou Instagram e respondendo. Às vezes é mais fácil eu responder no Instagram do que no WhatsApp. No Instagram eu sempre respondo. Respondo todo mundo. Por quê? Porque são as pessoas que estão vindo, tipo, pra me conhecer, pra ter um contato, pra ter. No WhatsApp, como não tem paciente no WhatsApp, eu sempre respondo. Porque daí, se eu tô atendendo, eu peço pra minha assistente, vê quem mandou. É paciente, porque os pacientes têm o da clínica, né? Mas, claro, alguns têm o meu pessoal, né? Se eu fiz um procedimento, é paciente? Não. Depois eu respondo. Nunca mais. Agora, não é paciente, não respondo. Agora, no Instagram, sim. Porque pode ser que seja um futuro paciente, ou pode ser alguém que eu postei um negócio, a pessoa quer me perguntar. Aí é sacanagem, vou ali e posto. E tal coisa. Daí a pessoa vem e me faz uma pergunta. E aí eu nunca mais respondo pra pessoa. Aí eu respondo todo mundo. O Instagram eu acho mais fácil. Aí eu respondo. Pra mim é mais fácil. Se quiserem falar comigo, os amigos, me mandem direct. Eu conversei com ela por direct. Viu? Foi por direct. Foi por direct, deu tudo certo. Porque às vezes é mais eficiente mesmo. Porque quem lida, né? Porque quem não lida com o Instagram, como nós, né? A pessoa não vê o Instagram como trabalho. Eu vejo muito isso. A pessoa pensa assim, não, eu não vou ficar postando perdendo tempo. Não é perder tempo. Um Instagram que tu usa para captar pacientes, se tu usa o teu Instagram para divulgar conteúdo, não é perder de tempo, é trabalho. Então tu deixar 1 hora do dia para responder, para interagir, tu não tá perdendo tempo, né? Tu tá trabalhando ali também. E aí quem não lida com isso assim, pensa, perder tempo, não vou ficar 1 hora no Instagram respondendo. E aí nunca mais responde mesmo. E tem outra coisa também que um dia eu ouvi, que uma conhecida falou, porque eu não fico respondendo todo mundo no Instagram. Coisa chata. As pessoas ficam perguntando. Daí eu falei, tem 2 coisas. Primeiro, quando tu abre um canal de comunicação, que tu fala uma coisa, tu tá falando, a pessoa ela vai te retornar. Então, no mínimo, é a atenção e o carinho, porque quando a pessoa perde o tempo dela te escrevendo alguma coisa, ela está te dando algo precioso que ela tem, que é o tempo dela. Ela está te escrevendo num tempo dela. O mínimo que tu pode fazer é ter o carinho de responder para a pessoa, né? Sim. E a outra coisa, quando a gente começou, né, que ia lá abrir a agenda e não tinha um paciente na agenda, quando tu recebia um direct, vou responder. Então, a gente nunca pode esquecer como a gente começou. Porque se a gente esquece como a gente começou, é a fórmula para o insucesso. Exato. Tu tem que sempre manter o mesmo comportamento de como tu começou. Perfeito. Senão... Exato. Eu vejo isso não só no Instagram, vejo como até paciente, né? A pessoa, não fico respondendo meu paciente, não fico respondendo meu cliente todo final de semana. Cara, não existe isso. Não existe. Se tu tá abrindo um canal de trabalho, comunicação,
com pessoas. E, por exemplo, no teu caso também, imagina o cara, sei lá, tá com problema no dente da frente lá, eu fiz uma cirurgia, o cara tá sentindo dor, tá com alguma coisa estranha, eu preciso responder. Não existe essa assim, não, eu não trabalho final de semana, eu não vou responder. Enfim, nós podíamos falar sobre isso há muito tempo. Vamos falar de lente, gente. Vamos falar de lente. Agora eu vou perguntar coisas mais técnicas para ela. A gente já conheceu quem é a Bruna, a gente já sabe. Agora a doutora Bruna vai entrar em ação aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos falar assim um pouquinho de lente de contato. As pessoas têm muita dúvida de relação ao que é lente, diferença entre lente, prótese fixa, faceta. O que é lente? Qual é a diferença desses procedimentos assim? Bom, para ficar bem claro, para as pessoas conseguirem entender, a lente, ela é, vamos dizer assim, a filha da faceta, né? Porque antigamente a gente tinha as facetas, né? E o que é a faceta? O nome já diz, faceta, de face. Ela é um laminado cerâmico, ou pode ter em resina também, mas eu vou falar no caso das cerâmicas, porque eu trabalho com cerâmica. Porque casamento eu não pratico poligamia, é só eu sou casada, porque se eu fizer em resina, eu vou casar com todos os meus pacientes. Então não. Porque a resina, aí o paciente mordeu um negocinho, quebrou um pedaço, aí não sei o que, aí o paciente tá sempre, e a porcelana não tem isso. Então eu não trabalho com faceta e lente em resina por causa disso. Então eu tô falando das de porcelana. Então a faceta é a face da frente do dente, é posicionada na face da frente do dente. A faceta e a lente, elas são a mesma coisa, né? Que na verdade elas são laminados cerâmicos. A gente que vulgarmente colocou o nome de faceta e de lente de contato. O laminado cerâmico tipo lente de contato, ele ficou vulgarmente conhecido como lente de contato por causa da lente de contato do olho. Por quê? Porque ele é um laminado extremamente fino. A faceta é um laminado cerâmico que é um pouco mais espesso. A coroa, que é em porcelana também, ele é aquele que envolve todo o dente. Aí as pessoas falam, a lente desgasta muito o dente, a faceta desgasta muito o dente. Não, é só a gente pensar, agora que já sabe o que é a faceta, que é um laminado, a lente é um laminado, vai só na parte da frente do dente. Eu não tenho como colar uma lente, uma faceta, que vai só na parte da frente do dente, num dente que fica só aquele cotoquinho, porque vai ficar faltando a parte do resto. Aquele desgaste que é só o cotoquinho é para coroa, que é a antiga jaqueta, que é o que abraça todo o dente, né? Então, existem esses 3 tipos de peças protéticas que a gente usa para reabilitar, que é a lente, a faceta e a coroa. E tu faz só em cerâmica tudo, né? Não usa metal. Faço. As coroas eu faço só em porcelana. Só em porcelana, não uso mais metal. Antigo pivô. O pivô, que daí tinha o pino, né, e tal. Até faço coroa total em porcelana sobre pino de metal do paciente, porque nem sempre eu tiro o pino do paciente, para não ter risco de fratura de raiz. Mas aí eu boto a coroa total em porcelana. E o desgaste da faceta, porque a premissa, ou menos o que mais me perguntam, né, o que eu vejo, é que é o mínimo desgaste. É possível fazer sem desgaste? Sempre vai ter um desgaste? Como que tu faz esse desgaste da lente para ser mínimo? Assim, já ouvi em vários lugares, lentes de contato sem desgaste, tá? Só que aí eu vou dizer uma coisa que todo mundo que já estudou física vai conseguir entender. A gente tem os nossos dentes. Os dentes, eles são grudados um no outro. Como é que eu vou colocar um laminado, uma lente? É a mesma coisa que tu imaginar uma parede e eu vou colocar um azulejo. Se eu colocar esse azulejo, que esse azulejo tem 3 milímetros de espessura sobre uma parede, eu vou aumentar essa minha parede em 3 milímetros.
e eu vou colocar um azulejo do lado do outro, eles vão ficar totalmente colados. O dente é a mesma coisa. Se eu pegar os meus dentes e eu colocar uma lente por cima deles, que tenha 3 milímetros, primeiro que eu vou ter uma projeção de 3 milímetros no meu dente, porque eu não vou ter tirado. E na parte de emenda dos meus dentes, eles vão ter que ficar ou colados, né, muito próximos um do outro, ou eu vou enxergar a linha de cimentação, porque ele não vai abraçar. E com o passar do tempo, vai existir uma pigmentação nessa linha de cimentação, porque daí vai ficar porcelana, cimento e dente. Então, é possível fazer? É, só que o resultado é horroroso. Sim, entendi. Então, eu sempre digo que o desgaste, ele é um preparo. Tu vai preparar o dente para receber o laminado. Sim. Porque senão não tem espaço, né? Exatamente, porque senão não tem espaço e depois acontece tudo isso que eu falei. Então ele é um preparo. Tem como ele ser mínimo? Sim. Aí antes da gente começar aqui, eu tava falando pro Thales, existem maneiras, que nem por exemplo o enceramento digital, onde tu calcula, né, o que tu quer fazer. Claro que a quantidade de desgaste vai ser de acordo com a necessidade do paciente. Eu não posso dizer pro paciente, por exemplo, ai Thales, eu vou fazer nada quase de desgaste em ti. Não, eu tenho que avaliar o teu caso, ver o que a gente quer para dizer, vai ser mínimo de acordo com a tua necessidade. Tem pessoas que precisam um pouco mais, pessoas que precisam um pouco menos, a gente sempre vai tentar ser o mínimo invasivo, mas depende da necessidade de cada um. Essa é a dúvida maior, né? Principalmente aqueles casos que a pessoa quer tá com um sorriso torto, né? Ah, eu não quero botar aparelho, tá com o sorriso desalinhado, tu costuma pegar esses casos. Ah, eu não quero botar aparelho, eu quero botar lente, mas aí tu tem uma oclusão horrorosa, tu vai ter que fazer muito desgaste. Esses dias eu peguei uma paciente de ortognática, classe 3 total. Eu falei, não é nem aparelho que tu tem que usar, né? Tu tem que usar aparelho e operar. E daí o paciente saiu ofendido comigo. Né? Mas não, tem casos que não é bem assim. Sabe quando eu comecei, assim, eu sempre fui apaixonado por cirurgia, né? E eu me formei e comecei a trabalhar, e eu trabalhava em clínicas mais populares. Eu tinha uma clínica em Cachoeirinha também, numa cidade, para quem não conhece, uma cidade próxima aqui de Porto Alegre. E vi muitos pacientes fazer avaliação e tal. E um dia eu falei para paciente assim, não, e era um convênio. E eu falei para ela assim, não, o problema é que tu tem o queixo muito para frente. Não tem como tu tratar isso com aparelho, tu vai ter que operar, né? Ela fez uma denúncia contra mim dizendo que eu chamei ela de queixuda. Eu falei, gente, só dei meu diagnóstico, entendeu? Não é algo pessoal, entendeu? Não é uma ofensa direta. Eu só tô dizendo o que é o diagnóstico, né? E tu falou, eu me lembrei, a pessoa... Aí me ligaram lá do convênio, olha só, a paciente fez uma denúncia que tu chamou o filho, era o filho dela, tá? Filho dela de queixudo, não sei o que. Eu falei, não. Mas é que isso pega uma coisa que é que nem as pessoas que têm medo do julgamento do outro, né? Por quê? Porque é quando tu enxerga algo em ti que tu não aceita. E aí tu tem medo que o outro te diga aquilo e só reforce o que tu pensa de ti. Aí, claro, ela provavelmente detesta o queixo dela, ela fez a avaliação, tu falou isso pra ela, tu só reforçou o que ela odeia. Só que ao invés de corrigir, ela passou a te odiar. Passou a te detestar. É mais ou menos isso. Bom, e outra pergunta assim, ó, de lente, a frequência e durabilidade, a durabilidade, na verdade, né? Elas caem com frequência? Como é que é a durabilidade da lente? O que tu diz pro teu paciente, assim? É verdade que tem que trocar em 10 anos, que nem as pessoas falam? Tá. Sobre cair, tá? Não, elas não caem. Não caem não caem se cimentadas da maneira correta. Cimentada é colocada, né? O jeito que ela é colada. Então, se ela é feita da maneira correta e colocada da maneira correta, não cai, tá? Não cai. Pode viajar, pode ir para onde quiser, comer o que quiser, não cai. Pode comer o X, morder... Pode comer X, pode comer milho na beira da praia, pode comer maçã, morder maçã, pode morder gelo, não que deva morder gelo, porque comer gelo até que em tendente natural, né, não é legal porque pode fraturar a raiz, mas o fato de morder o gelo não vai fazer quebrar, cair a lente, né? Então as pessoas têm
uma ideia de que quando faz a colocação de lentes de contato tem uma mudança na alimentação. E não, a lente não interfere em nada. A pessoa até esquece que ela tem lente, porque ela fica a mesma coisa que o dente, né? Não muda em nada. E não precisa haver troca em 10 anos. Se o dente da pessoa estiver com saúde e saudável, aonde a lente está, né, que é no dente, não tem por que trocar. A pessoa só vai trocar se ela não estiver satisfeita esteticamente com a lente naquele momento. Hoje eu tô trocando muita lente, não das que eu fiz, mas porque hoje veio uma leva muito grande daquelas lentes que eram feitas antes, muito brancas, muito opacas, aquelas lentes tipo plets assim. Então, os pacientes hoje estão trocando muito, não porque elas precisam ser trocadas, mas porque esteticamente eles não estão satisfeitos, porque hoje a coisa está mais natural. Graças a Deus, desde sempre eu prezei por essa naturalidade, então os meus pacientes não trocam muito. Quais os pacientes meus que trocam? Ah, os que fizeram só em 6 e hoje eles querem colocar na boca toda. Daí, claro, aí a gente troca esses 6 para poder colocar tudo uniforme. Mas a durabilidade das lentes, eu sempre falo, é proporcional à saúde dos teus dentes. Teus dentes vão durar pro resto da vida? Assim espero. Mas o que tu vai fazer para eles durarem? Cuidar, ter higiene. Então assim, eu não posso te dizer se eles vão durar pro resto da vida. Vai depender do cuidado que tu vai ter com eles. Enquanto eles estiverem saudáveis, as lentes que estão neles vão estar com saúde também. Isso é uma dúvida muito comum. E a pessoa, eu sempre falo, cara, e de manutenção, né? Controle, cuidado, que nem carro. Só que a manutenção e o controle é o mesmo que tu teria se tu não tivesse lente. Exato. Que é o que tu tem que ter com os dentes. Exato, perfeito. Então, gente, já sabe, não é que tu vai ter que trocar. Porque isso é uma coisa que mais me perguntam. Pra mim também. Perguntam. Vai cair, eu vou ter que trocar. Eu vou investir tudo isso aqui, em 10 anos vou ter que trocar. Não. Mas, e a cor? Tu falou da cor. É muito... No mundo do futebol a gente vê muito isso, né? Aqueles plets, assim, aquela louça de banheiro, sabe? Que tu olha de longe, que tem muito mais a ver com opacidade do que com especificamente a cor branca, né? Como é que tu lida com isso, da questão de cor dos dentes, quando o paciente quer o plets, né? Porque tem uns que querem, né? E se tu faz, por exemplo, clareamento antes, para diminuir, porque para tu ter mais translucidez e naturalidade na lente, ao invés daquele plets branco, assim. Hoje, com os recursos que a gente tem laboratoriais de fresagem e maquiagem dos laminados, a gente não precisa mais recorrer tanto para o clareamento antes da colocação das lentes, tá? Antes a gente até tinha que clarear bastante o substrato para poder mascarar. Lógico que se tu pegar um paciente que tem o dente muito amarelo e tu vai fazer um laminado extremamente fino e esse paciente quiser um dente extremamente claro, tu não vai conseguir ter esse resultado com um laminado extremamente fino. Ou tu vai ter que clarear esse dente antes, ou tu vai ter que engrossar um pouquinho o laminado, porque não dá para ter tudo nessa vida. Mas na maioria dos casos não tem necessidade de fazer o clareamento antes. A gente pega uma espessura, quando a gente pega uma espessura ali de 4 milímetros, a gente já consegue fazer a coloração com a maquiagem. E aí tá tudo certo. Excelente. Em relação à cor, sim, pego vários pacientes que querem uma tonalidade clara. Eu acredito muito que os pacientes hoje, antes deles procurarem o profissional, eles já vão identificados com o perfil de trabalho que o profissional faz. Então, a maioria dos meus pacientes, os que me procuram, eles vão porque eles querem naturalidade. Então, eles sentam na minha cadeira e falam: eu vim aqui porque eu vejo que o teu trabalho é super natural. Então, eu acredito que o paciente que está buscando algo que não seja tão natural, ele vai buscar o profissional que ele vê que não trabalha com tanta naturalidade. E eu sempre falo para o meu paciente: não existe certo e errado. São linhas diferentes de trabalho.
o profissional que trabalha fazendo aquele dente mais branco, mais opaco, não está errado. É a linha de trabalho dele. E tem profissional para todo mundo, e tem gosto para tudo, e tá tudo bem. Quando o meu paciente me diz eu quero um dente extremamente claro, eu tô ali para ajudar o meu paciente, eu não tô ali para julgar ele. Então eu não vou falar para ele, não, porque não é legal, porque quer extremamente claro? Então tá, eu vou ajudar o meu paciente a ter o dente como ele quer, extremamente claro. Mas que ele não fique aos olhos dos outros ridicularizado, né? Sim. Então a gente pode ter sim um dente extremamente claro, mas quando esse dente tem translucidez, quando esse dente tem riqueza de detalhes anatômicos, ele fica maravilhoso. Porque as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, que lindos os dentes do Thales, eu quero esse clareamento que ele fez. É um dente super claro, mas natural. Então a gente consegue lançar mão de outras coisas para que ele tenha a cor que ele quer, mas que não fique aquele pá. É, porque tu vê uns dentes assim, a pessoa dá um sorriso, se tá no sol, chega a dar uma... Exatamente. E eu vejo isso como, exatamente como tu falou, teve uma tendência, um boom, né? E muitos profissionais fazem com resina também, o que deixa às vezes mais opaco, né? E era um boom de dentes extremamente esbranquiçados, assim, dentes, sorrisos que são artificiais, né? Tu consegue ver que é lente, né? Que não necessariamente lente ou faceta, ou tu consegue ver que o dente não é natural do paciente. Eu sempre falo que ter um sorriso natural ou ter um rosto natural não é ter ausência de procedimentos. É tu ter procedimentos tão bem feitos que tu não perceba que existem procedimentos ali. Isso é o que eu falo para meus pacientes também. Quando eu vou fazer estética, eu falo, não dá para perceber. Né? Aquele preenchimento labial, qualquer coisa que tu faça de estética, a pessoa, quanto mais natural, quanto mais a pessoa olhar, tu fez alguma coisa. Quando me perguntam da bichectomia, da lipo, eu disse, olha, vão achar que tu emagreceu. Eu não quero que o cara olhe pra ti e fale assim, nossa, aquela ali fez. Não, o cara que olha e diz, nossa, como tu tá bonito, o que tu fez? Aí nós tivemos sucesso, né? Aos meus olhos. Tem pessoas que gostam, né, de ostentar os procedimentos, né? Eu quero mostrar que eu fiz. Eu quero que seja artificial, né? Aí depende muito do paciente, né? A gente está aqui para agradar o paciente, né? Deixar ele feliz. Mas eu também sempre opto por essa linha, que não apareça, que não se saiba o que foi feito. Porque hoje em dia eu acho que eu olho o profissional e eu vi tuas fotos no Instagram, assim, vejo bastante os casos que tu posta, fica muito, muito natural. Eu como dentista, eu olho e penso assim, cara, eu não sabia diferenciar se esse dente é lente ou é natural. E isso, nossa, e tem alguns que eu olho e falo, cara, é gritante a diferença, né? Então, parabéns pelo trabalho, e parabéns por essa visão, assim, né? E para quem está assistindo, que se conscientize disso. Porque às vezes tu faz o procedimento e aí lá na frente tu se arrepende. E refazer sempre é mais chato, sempre é pior. Tirar, refazer tudo de novo. Tu costuma tirar tudo, assim, é muito ruim de tirar? Antes era pior, tá? Hoje eu trabalho lá na clínica com um laser que aí remove todos os laminados. Cada laminado tu remove em 30 segundos, sem broca, sem desgaste, sem dor, porque antes tu tinha que botar a broca, daí tu ficava tipo 20 minutos, 30 minutos desgastando um laminado, desgastava daí mais o dente. Hoje não, hoje é com laser, vai ali, pá. Então eu falo, as pessoas têm mais sorte que juízo, porque é super rápido, é sem dor, é sem desgaste, então é tranquilo de se fazer, né? Por isso que eu falo, não tem, para esse tipo de coisa não tem moda. É a tua característica, é a tua individualidade, que nesses tempos, agora a moda são dentes mais pontudinhos, dentes mais... Não é a moda, é a tua individualidade, é o teu sorriso, só que melhorando as coisas que não estão harmônicas, que estão te incomodando. Mas tem que ser tu não pode te descaracterizar, né? Exato. E aí não tem risco de acontecer isso, que daqui 10 anos, não, agora eu não quero mais dente todo reto, agora eu quero dente mais pontudinho. Não, é o teu dente. Agora eu quero ser o vampiro, quero fazer pontuda. Exato. Tem umas modas que não. Exato. E tu tem um método, né? Fala um pouquinho sobre o teu método aí de... Tenho. Eu desenvolvi um método, né? Uma metodologia para fazer as lentes de contato, porque pra minha vida, eu sou muito de me colocar no lugar do outro.
outro, né? Daí eu via os meus pacientes que para fazer as lentes de contato geralmente espera 15 a 20 dias. Preparei o dente, o paciente tem que esperar 15 a 20 dias para fazer a colocação. Aí chegava com gengiva inflamada, ficava com provisório, aí era a mulher reclamando que o marido estava reclamando que estava com bafo. Era um horror, eu pensava, não, preciso desenvolver uma metodologia para diminuir esse tempo. Ganhar saúde, né? O paciente ter mais conforto, rapidez, mais segurança. Porque com o digital eu pensei, se eu melhorar isso aqui eu vou ter mais segurança no processo. E aí eu desenvolvi meu método, onde tem todo um enceramento digital que guia o preparo. E aí eu sei exatamente quanto vai ter de preparo. Fiz o preparo, tem um casamento de malha desse preparo com esse enceramento digital. Isso dá segurança, porque é previsível, né? É preciso. Eu sei como a lente vai chegar. Não tem risco de, chegou, não encaixou muito bem, vai ter que voltar para o laboratório. Não. Ele chega, encaixa e é em 3 dias. Então, se eu preparei o paciente na segunda, na quinta daquela semana ele já está com o sorriso dele pronto. Então, ele é rápido, seguro, confortável e preciso. Isso aqui, porque tu utiliza mocap ainda, colocação de provisório, assim, não? Assim, se o paciente nesses 3 dias quiser ficar com o provisório, eu coloco, porque 3 dias não é suficiente para dar inflamação e desconforto e tudo mais. Daí eu coloco se ele quiser. Aquilo lá cai, né? Tá louco. Aí o paciente não quer sair para jantar porque tem medo de comer, aí não quer viajar. É um horror. Não. Isso é legal. Porra, imagina fazer em 3, 4 dias, tu tá... Porque é uma função, né? Não, de segunda para quinta tu tá com o teu sorriso todo pronto. Tira uma folga ali para fazer, se não quer circular, né? Não, e o desgaste é tão pequeno que as pessoas continuam normalmente sem provisório, ninguém percebe nada. Sensibilidade também não tem muito, né? Zero sensibilidade. As mulheres vão e fazem, nem contam pros maridos, os maridos nem notam, só que daí elas me botam em enrascada, porque daí elas chegam em casa depois, na quinta, e o cara fala, o que tu fez? Clareamento. Daí eles querem ir lá fazer o clareamento, não, mas esse clareamento não vai funcionar pra ele, né, porque elas não falam que fizeram lente. O que acontece comigo, às vezes, assim, a paciente chega pra fazer procedimento e ela não conta pro marido, daí ela pede pra eu, por exemplo, tem um valor, daí ela passa um valor, primeiro ela dá um valor, mas no cartão do marido ela passa um outro valor, porque ela disse que o valor era menor. Daí elas vêm e fazem, tipo, cirurgia. Não contei pro meu marido. Como é? Ele vai perceber. Não vai, doutor. Eles não percebem. E eu falo, meu Deus do céu. Imagina se fez a lente e não percebeu, né? Mas o natural que ficou. Exatamente. Eles acham que é só clareamento. Só clareamento, isso é um indicativo de qualidade. Sim, aí eu fico, quando volta na revisão, e aí, o maridão percebeu? Não, e ele quer fazer o clareamento. Aí eu penso, tô ralada, mas é bom. Aí tu chega pra você, olha, pra chegar até que a tua esposa tinha os dentes muito bem, tu vai ter que fazer lente. Só o clareamento não resolve. Não vai resolver, vamos ter que fazer outro método. Show. Então assim, a estética, né, imagina, a odontologia, e uma coisa que eu ouço, e tu falando isso, eu fico pensando, né, que as pessoas falam, quando eu tava me formando e tal, e eles diziam assim, nossa, a odontologia tá saturada. Bom era na época onde antigamente não tinha dentista, tipo, que nem meu pai quando se formou lá 40 anos atrás. Eu falo assim, eu fico só pensando assim, hoje tá saturado, não dá dinheiro. Eu falei, cara, o odonto nunca teve tanto dinheiro na vida. Tu nunca teve tanta possibilidade de tratamento. Olha a possibilidade de tratamento que você tem. Quando que antigamente o cara poderia fazer isso? Né? Antes era resina, amálgama, e resina é daquelas, né? Amálgama e deu, prótese fixa. Hoje tu tem uma gama de faz digital, né, escaneia, não tem mais que moldar, né, faz em 2 e 3 dias tá com todos os dentes prontos e isso agrega muito valor, né? Com certeza. A pessoa me dizer que antigamente que era bom, que dava dinheiro, não. A gente não pode ser hipócrita, né, de dizer que tudo que é bom é mais caro. Então, quanto mais tu se qualifica, e quanto mais a própria odontologia ganha procedimentos estéticos, ganha tecnologia, mais os dentistas vão faturar. Com certeza. E bota equipamentos caros na tua clínica, tu bota tecnologia cara, tu investe nisso. É caro. Eu não digo que é caro, eu digo que é um investimento alto. E tem que ser. Porque esse investimento alto
ele tem um retorno. E aí é todo aquele retorno que a gente falou lá no início, né? E se o teu investimento não é alto, o teu prejuízo vai ser mais alto depois, né? E quando falar que a odontologia está saturada, eu penso muito que o que está saturado é de pessoas que não querem fazer acontecer. Porque só 5% das pessoas querem fazer o que 95%, quer dizer, 95% das pessoas fazem o que 5% das pessoas, né? Está saturado de pessoas medíocres. Exatamente. Então assim, enquanto só 5% está fazendo, 95% não quer fazer. E aí por isso que está saturado. Agora, quem quer fazer acontecer, faz. Só que tudo gera um investimento de tempo, de dinheiro, de vida, mas o retorno vem. Sim, com certeza. E dentro dessa pegada da inovação, assim, né? O que tu acha que foi a maior inovação que tu fez da odontologia, assim, de estética da tua parte, assim, o que mais falou assim, bah, isso aqui foi uma inovação que... Porque existem coisas que se criam que não são práticas, né? E inovações que realmente tu consegue colocar dentro da clínica, colocar no dia a dia. O que tu acha que assim pra ti foi, nossa, isso aqui me deu um... O digital. Tem duas coisas da odontologia estética. O digital, que o digital, assim, possibilitou muito, assim... O laser, se não fosse o digital, não faria a remoção, o escaneamento, né? Hoje, o laboratório que eu trabalho é em São Paulo, em 5 segundos o escaneamento está lá, a precisão do escaneamento. Mas a outra coisa que revolucionou a odontologia estética, que permite que a gente faça laminados tão finos, que permite que a gente faça desgastes minimamente invasivos, que permite com que a gente tenha tanta delicadeza e resistência ao mesmo tempo, a evolução do sistema adesivo. Porque foi isso aí, porque senão a gente estava lá fazendo faceta retentiva ainda com envelope e tudo mais. Então assim, a evolução do sistema adesivo e a tecnologia, o digital. A odontologia evoluiu muito, né? Porque eu converso com meu pai, que meu pai é formado há 40 e poucos anos, ele me conta as coisas e eu fico assim, não é possível. Tipo, o professor chegava fumando, né? Mas atendia sem luva. Sim, meu pai atendeu sem luva até metade da carreira dele sem luva e sem máscara. E disse que o professor chegava, chamava o professor assim na clínica, ele chegava pitando, né? Largava o cigarrinho na cuspideira. Capaz de dar o bafo no paciente. E ia ali pro paciente, assim, né? E imagina, tu sai disso para uma odontologia dessas que tu falou, digital, onde tu manda teu escaneamento para São Paulo, que tu recebe em 3 dias. Em 40 anos. É muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Por isso que o cara tem que estar sempre se atualizando, sempre se evoluindo, porque assim, piscou, evoluiu. Eu fui pensando 40 anos. E eu, hoje, na minha carreira como cirurgião, eu faço, acho que 50% a 60% do que eu faço, eu nem tinha ideia que eu poderia fazer na faculdade. Eu sou formado há 10 anos. Não, com certeza. Imagina, é uma evolução muito rápida. Então, para quem está assistindo e pensa em fazer odontologia, ao meu ver, né, que eu não conheço as outras, mas ao meu ver, é uma das profissões que mais te dá possibilidade. Exato. E o que tu vê na faculdade é completamente diferente das possibilidades fora da faculdade, porque quando a gente sai, abre o mundo. É ali que... E aí é o que a gente estava comentando em off, né, antes. Por isso eu, que a gente está sempre em busca do novo, sempre em busca de mais e sempre desbravando e sempre aquele frio na barriga, aquela coisa. Porque está sempre mudando, sempre mudando. E quem não fizer isso, vai estar lá fazendo aquela odontologia de 40 anos, aquela odontologia... Porque a odontologia do ano passado está diferente da odontologia desse ano. É muito rápido. O ano passado, inclusive, eu tinha o método PDRA. Esse ano virou o método Novi. Aí me perguntaram, tá, mas o que é o método Novi? Daí eu...
é uma melhora do PDRA. Por quê? Porque a gente já atualizou com algumas outras coisas. Então, é assim. E o grande problema que eu vejo é que quem ensina não é quem faz isso, sabe? Então eu vejo muitas universidades com dedicação exclusiva, onde os profissionais nem podem trabalhar fora. Ou seja, ele fica vinculado à universidade e fazendo às vezes coisas arcaicas que tu nunca vai fazer na vida. Porque não pratica, né? Porque não pratica. E não é um demérito, né? Não é um demérito para esses professores, porque a pesquisa, né? Tu ter ali a questão de pesquisar. Eu estava conversando com o Rodrigo antes, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a pesquisa é financiada. Tu tem pesquisa particular, privada. No Brasil, a pesquisa, via de regra, ela é pública. Ela é de uma universidade federal, ela é de uma universidade até mesmo privada, mas com financiamento público. Então, tu vê muita pesquisa que vai dinheiro fora e que não serve, teoricamente, assim, praticamente não serve muito para nada. E aí, enquanto tu poderia estar desenvolvendo, por exemplo, um método que tu desenvolveu, né? Ou quando, de repente, até a tecnologia digital teria chegado muito antes. Se a gente tivesse isso. E quando a gente vê iniciativas assim, a gente vê do privado. Até agora eu recebi um convite de uma faculdade privada para ir ensinar a minha metodologia lá. Então tu vê, é muito do privado. Só que daí o aluno daquela faculdade tem essa possibilidade. O aluno da faculdade X, Y, da outra não tem. Aí tu pergunta, tá, tem scanner na faculdade? Aí começam os limitadores. Então, a faculdade hoje, ela ainda ensina o aluno só a moldar. Ela não apresenta para o aluno, a maioria, né, já tem algumas que tem, né, com certeza, mas não apresenta para o aluno o digital, o escaneamento, que é a realidade que o aluno vai sair e que o aluno já tem que sair sabendo, porque é o que ele vai pegar lá fora. E se ele sair lá fora e não tiver, ele já vai sair 5 anos atrás. Se não mais, dos que já estão fazendo. Exato. Por isso que tem universidades hoje que dão muito foco para o odontologia digital, né? Para a inovação, né? Para começar já na faculdade. Eu aprendi coisas que, nossa, se eu pensar hoje, eu pensei, cara, por exemplo, que a gente tinha falado antes, né? O tipo de moldagem para prótese total, usar aquelas Godiva, aquelas coisas que tinha que aquecer na água. Olha... E o que o conservador ele geralmente fala, né? Ele diz assim, mas tu tem que aprender o básico, porque tu não pode se basear só na tecnologia. Eu falo, como que não, cara? A gente não se baseia no WhatsApp hoje, a gente não se baseia no Instagram, a gente não se baseia nos computadores. Por que tu não pode se basear no scanner? Por que tu tem que se basear no alginato? Né? Teoricamente, como se o scanner fosse falhar. E é isso o conservador... E uma vez eu ouvi uma frase que isso vai voltar à cirurgia, mas se aplica um pouco a todas as áreas. A evolução cirúrgica e da medicina, por si só, muitas vezes ela se dá de funeral em funeral. Né? Exatamente. Porque a pessoa que é o chefe daquela área, daquele serviço, ela precisa morrer. Olha que absurdo, ela precisa morrer. Para daí o novo... Para que o novo venha e consiga implementar coisas novas dentro da... É verdade. Então, assim, eu acho que o ensino mudou muito. As universidades privadas elas têm muito poder nisso, porque elas usam inovação, né, usam um investimento privado, mas ainda existe muita retenção de resistência a isso. Né? Exatamente. E claro, não que, por exemplo, tu vai fazer uma moldagem para fazer fez um preparo, vai fazer uma moldagem, o teu trabalho é uma porcaria, não tem o escaneamento, não é isso? Uma moldagem bem feita, mas o que a tecnologia te possibilita é diferente do que o analógico, né? Claro. Então, não tem nem comparação. Eu vejo para ortognática, tu vai planejar uma ortognática, tu mostra pro paciente como é que vai ficar antes, né? Tu não tá prometendo o resultado, mas tu tá mostrando o movimento que tu vai fazer, né? A gente não decide nada no centro cirúrgico, a gente opera o paciente no computador, ele chega operado já. A gente só vai executar. Então, assim, não tem... O pior lugar, a gente sempre... O pior lugar para tu executar, para tu tomar decisão é o centro cirúrgico. Ali tu só vai executar o que tu já planejou. O que tu já conversou com o teu paciente, o que tu já está planejado, né? Então, não tem por que não colocar isso no ensino. Isso eu acho uma das maiores falhas. É que nem o enceramento.
tu vai fazer uma moldagem, tu vai fazer um enceramento. É a mão humana, vai encerar. Aí vai, prepara, molda, vai para o laboratório. A garantia de que o laminado vai ser igual o encerado não é 100%. Não. Porque que tu vai replicar na porcelana igual tu fez na cera, em cima do modelo, que é um modelo completamente diferente, não é. Que é diferente de tu fazer um enceramento digital em cima de um escaneamento, que depois tu vai pegar esse enceramento e só vai casar e transpor em cima daquilo ali. A garantia é 100%. Sim. É que é completamente diferente. Sempre existe os erros de processo, né? Que nem somos... E tem uma coisa que conceito não muda. O que muda é estratégia. Então, tu tem um conceito. Para chegar naquele conceito, tu vai ter várias estratégias ao longo da humanidade, né? Dos anos, né? Então, ou seja, tu tem a estratégia de fazer uma boa moldagem. Antigamente, quando não existia digital, quanto mais tu respeitasse os passos, menos erro tu ia ter lá. Mas o conceito é o quê? É tu transportar com o mínimo de erro. Uhum. E o digital é a mesma coisa. O conceito é o mesmo, né? O que mudou foi a estratégia. E é isso que a gente tem que entender. Ninguém vai mudar o conceito do que é. Mas só a estratégia de chegar até lá, né? O marketing mudou a estratégia. Exato. Por que tu não vai mudar a estratégia da parte odontológica, né? E assim, pra gente encerrar, pessoal, porque a gente poderia ficar conversando com ela aqui horas e horas aqui, né? Então, volte, né? Depois. Sim, eu ia dizer, então fica aí aberta a porta para voltar, né? Pro nosso próximo podcast, né? O pessoal vai ser reconvidado de novo, vai vir gravar quando nós estivermos lá com milhões e milhões de inscritos aqui. O que tu diria de mensagem para quem quer começar na odontologia e até também para pacientes que queiram começar nessa área de lentes de contato, que queiram ir para estética dentária, assim, qual é a tua mensagem para essas pessoas? Bom, para as pessoas acadêmicas, né, que da área da odontologia, que estão começando, né, na odonto, a minha mensagem é fazer pelo gostar, né? Não ir pela recompensa. Muitas vezes eu recebo mensagem ali, ai Bruna, eu tô pensando, o que será que eu faço? Porque a área que dá mais dinheiro, o que tu acha? Quando tu começa algo, quando tu faz algo pensando na recompensa, a chance da frustração é muito grande, né? Então, a gente sempre tem que fazer algo que a gente goste. Porque a recompensa, ela tem que ser uma consequência daquilo ali. Então, é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que a gente tem chance sim de alcançar todos os objetivos que a gente quer. É uma profissão que está saturada, é uma profissão que está saturada, assim como todas as outras profissões. Agora, se a pessoa quer, se a pessoa tem vontade, se a pessoa tem disciplina, se a pessoa tem, claro, a meta dela, o objetivo dela, dá trabalho? Dá. Mas se ela está disposta a passar por isso, ela tem plenas condições de conquistar o mundo se ela quiser. Assim como tu tá conquistando o teu, assim como eu tô conquistando o meu, e a gente tá super bem. Então, assim, fazer o que gosta, não pelas coisas que gosta, né? E para os pacientes que buscam a estética e buscam as lentes de contato, esquecer o pré-julgamento, né? Ah, mas eu vi isso, ah, mas eu vi aquilo. Hoje a internet é terra sem lei, tu vai lá e bota o que tu quiser. Então, assim, procura o profissional, né? Vê um profissional que se identifica, ninguém é obrigado a fazer uma consulta inicial e já fechar com aquela pessoa. O paciente vai na tua clínica, tu não mete uma faca nele, agora tu avaliou comigo, tu vai fazer. Não, ainda bem que nessa vida a gente tem possibilidades. Eu tenho possibilidade de consultar contigo, ver se eu gostei ou não, de consultar com outro, ver se eu gostei ou não e fechar com quem eu quiser. Conhecer, né? E ver se eu me sinto seguro ou não para fazer o procedimento. Mas o que eu posso dizer é que o sorriso, ele não é só a curva mais bonita, né? O sorriso, as pessoas que sorriem mais são as pessoas
que sofrem menos de depressão. As pessoas que sorriem mais são as pessoas mais confiantes. As pessoas mais confiantes são as pessoas que têm mais sucesso na vida delas, né? São as pessoas mais positivas. Então, sim, as pessoas que pensam em melhorar a parte estética, sorriso ou, né, a parte, enfim, de face e tudo mais, não pensem, façam. Porque quando a gente só pensa, a gente não realiza, a gente precisa pensar e realizar. E aí sim, mas eu preciso me organizar. Não, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz. Porque a diferença que isso causa na vida das pessoas é muito grande. E as pessoas só entendem depois que elas passam por essa diferença. Então eu posso ficar aqui horas falando. Elas só vão entender depois que isso acontecer com elas. Com certeza. Olha, baita conteúdo, hein, gente? Esse podcast aqui foi... Porque assim, a gente tenta passar ao máximo para as pessoas que assistem a essência do profissional. Porque é algo que tu não consegue ter, por exemplo, numa faculdade. Né? Tu não consegue ver a essência dos profissionais, o pensamento dos profissionais, dos teus professores. Né? Eles estão ali para te educar na parte técnica. E essa aula que tu nos deu aqui de positividade, eu estava só analisando, a gente aprendendo aqui, essa aula que tu nos deu de positividade, de confiança, né, de autenticidade, porque quando eu falei contigo eu já falei, ela é autêntica, então isso mostra que existem características que levam a pessoa a sucesso, né, e tu tem várias delas, né, e isso as pessoas que assistem conseguem visualizar, né. Então, parabéns pelo teu perfil, parabéns pela tua trajetória, pela tua carreira, pelo teu Instagram. Continue sendo sempre assim, voltará aqui no nosso podcast. Sim, eu espero, vocês cobrem dele. Obrigado por ter vindo e fechado a tua agenda. Imagina, agenda corrida, eu sei que é super puxado, né? A gente tá véspera aí de carnaval, véspera de feriado longo, então... deve ter muita agenda para fazer nesses feriados, né? O pessoal que é estética, quer viajar. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço e mais uma vez, parabéns por compartilhar, né? Tantos profissionais, por compartilhar o teu conhecimento, por multiplicar com as pessoas. Quem compartilha cresce, né? Tem uma máxima, né? Sempre. Compartilhar para crescer e conectar. Quem não compartilha... Se quer ir a bancarrota, é reter conhecimento, é esconder o jogo. Esconder o jogo, daí tu começa a ter medo da concorrência. Quem tem medo da concorrência já não se acha bom. Porque quem é bom não tem medo. Pode passar o conteúdo porque não vai ter medo da concorrência. 3% das pessoas vão pegar o que tu fala e conseguir fazer sozinho uma coisa que tu falou. Então, assim, compartilha. Compartilhar conhecimento é o melhor. Gente, esse baita podcast, se tu chegou até aqui, merece o teu like e merece a tua inscrição aqui no canal, né? A Bruna veio aqui e deu uma aula para nós de posicionamento de profissional, de lente. Então, foi um baita podcast. Muito obrigado. Obrigado por quem está assistindo. E nós nos vemos no nosso próximo podcast. E vou deixar também aqui na descrição do vídeo o Instagram da Bruna para vocês acompanharem os casos dela e como que ela se posiciona nas redes. Beleza, gente? Beleza. Tchau, tchau. Até a próxima.